Oi, vamos ver se melhora agora, pessoal. Eu vou esperar vocês entrarem. Agora tá beleza? Então tá bom. Legal. Ok, agora vai. Vou esperar então as pessoas entrarem de novo. Como o Denis já fez a prece, né? A gente continua daqui. Tá, vou esperar mais um pouquinho. Tá bom. Agora tá no nível da Globo, legal. Então, pessoal, vamos lá. Hoje o tema do Evangelho é como é possível amar os nossos inimigos, né? Então, como eu estava falando, quando eu comecei a pesquisar um pouco esse tema para a gente tá falando um pouquinho, né? Esse é um tema que gera muita discussão, né? Quem são os nossos inimigos? Aonde se localizam os nossos inimigos? Por que a gente chama ou o chama de inimigo? E é interessante porque esse tema ele é sempre muito ou divulgado, ou questionado, ou muito utilizado na nossa mídia, não é verdade? Quem de nós já não assistiu algum filme tratando de algum inimigo? Tem um monte de exemplo, né? Se a gente pegar aí os últimos campeões de bilheteria, né? Se a gente pegar aí a saga dos super-heróis e Vingadores e N super-heróis aí que temos, né? Que no nosso cinema, né? Para quem gosta ou para quem não gosta, mas o que eles tratam? Tratam também da proteção para nós que somos humanos ou que somos habitantes do planeta Terra, e eles vão nos proteger contra os nossos inimigos, não é? E quantos filmes seguem essa linha, e eles estão lá, e eles nos protegem, e tem as brigas, enfim. Claro que nós não estamos aqui, né, para falar desses inimigos, não é? E eu só estou fazendo uma analogia bem simples porque eu acho que é interessante colocar, porque quando a gente pensa nesses super-heróis, a gente vê que eles batalham com esses inimigos, mas a nossa discussão aqui é algo muito mais particular, muito mais próximo de cada um de nós, né? Porque quando a gente fala no coletivo, alguém vem para tentar nos dominar, então esse é meu inimigo, né? Mas quando a gente está falando aqui de quem são esses inimigos que o Evangelho vem trazer para a nossa reflexão, não é? Ele vem falar, às vezes, daquela pessoa com quem a gente teve um ressentimento. E desse ressentimento, por algum motivo, ele acabou virando o nosso inimigo. Alguém que, por muitas vezes, tem o que? Uma divergência de pensamento, não é? Eu penso desse jeito, ele pensa do outro jeito, e mesmo assim a gente acaba não chegando num acordo, né? E por causa disso a gente acaba virando inimigo, não se fala mais, não se respeita mais, não olha mais nos olhos, né? Pessoas que têm divergências de time, não é verdade? Eu torço para um time, o outro torce para outro. De repente, algo que era tão sadio virou uma briga e aí a gente agora é inimigo. Mas a gente foi amigo tanto tempo, né? Por que será que um deslize desse fez com que a gente se torne inimigo? Às vezes até um irmão de sangue, não é? A gente vivendo dentro da mesma casa e às vezes a gente toma uma postura de inimizade, não é? Aquele que não me estendeu a mão no momento que eu precisava, não é? Eu precisava de tanta ajuda e ele não me estendeu a mão.
e de repente ele me torna, né, um inimigo, né? Inimigos de credo, não é? Antipatias e tantas outras diferenças. E é interessante porque até aqueles que processam a mesma fé, às vezes podem se tornar inimigos. E hoje o Evangelho vem trazer para nós um esclarecimento nesse pensamento e nessa situação, né, que muitos de nós acaba sendo acometido. Quem de nós não diz que teve ou tem um inimigo, né? E é interessante porque é uma palavra pesada quando a gente ouve, né? O Evangelho, Mateus traz assim para nós. Eu peguei só um trecho que eu vou ler aqui. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e vir a chuva sobre os justos e injustos, porque não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter. É para chamar a nossa atenção, né? E como eu disse, né, essa palavra, né, é uma palavra que só pelo o tom dela, inimigo, já é negativo, né? Bastante negativo, né? E esse inimigo é alguém que desperta em cada um de nós alguns sentimentos, talvez os sentimentos mais primitivos, né? Medo. Por quê? Porque de repente ele é mais forte do que eu, ou ele tem algumas características que sobressaem, né? E eu acabo achando que essas características podem me denigrir, não é? Ódio, não é verdade? Desejo de vingança. Olha só, desejo de vingança. Então, se a gente pensar, isso é bem primitivo, né? Mas quando a gente pensa nessa inimizade, né, isso pode trazer esses desejos, né? E mais do que isso, né? Às vezes, quando a gente cruza com essa pessoa, às vezes o que acontece? As mãos ficam trêmulas, geladas, coração dispara, não é? A gente começa, às vezes, até transpirar. E aí, como que a gente vai agir diante disso, né? Quer dizer, encontrar essa pessoa vai trazer para nós um certo quê? Desequilíbrio, né? Olha o poder que essa pessoa tem em cada um de nós, né? E aí, como que a gente age? O que a gente tem que fazer? E aí vem Jesus e fala assim pra gente: ama o inimigo, ora pelos que te perseguem. E aí a gente, ouvindo essas palavras de Jesus, o que a gente fala? Não é para nós, né? Jesus, óbvio que não está falando com cada um de nós. Como que eu posso amar o meu inimigo, a quem me distratou, a quem me maltratou, não é? Impossível fazer isso, né? Essa expressão de amor não tem como passar por mim, e sem dúvida é uma utopia, né? E aí, pessoal, a gente não pode esquecer que o nosso pensamento que é energia, não é? Então, quando eu coloco esse pensamento malévolo, né, por causa desse meu inimigo, o que eu estou jogando aqui, né? Uma corrente fluídica, não é? E essa corrente, ela vai. E se ela está indo, o que vai acontecer? Em algum momento ela vai voltar. Né? Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Porque é um pensamento, energia, não é? E eu estou jogando ele no universo e ele vai voltar. Não vai ter jeito, né? E é interessante porque quando a gente coloca que alguém é um inimigo, né? Como que é a nossa postura com isso, né? Muitas pessoas ficam pensando nesse meu inimigo, né? Poxa, ele fez isso comigo, ele fez aquilo, poxa, ele deixou de fazer isso, ele deixou de fazer aquilo, né? E às vezes a gente não consegue parar de pensar nisso.
pensa um dia, 2, uma semana, e o pior, né? A gente vai montando um plano de como atacar essa pessoa. E aí a gente não percebe o quanto que a gente está ficando escravo dessa situação. Ao invés da gente se libertar disso, a gente vai ficando escravo, né? E esse comentário é um comentário ruim, e é verdade, né? E a gente vai se tornando esse escravo mesmo, porque, poxa, eu acordo, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que pensar tal coisa, se eu encontrar ele na esquina eu vou fazer assim, eu vou falar isso, eu vou responder aquilo. Será que aquela outra pessoa está pensando em tudo isso também? É para a gente pensar, né? É para a gente pensar, né? Será que esses pensamentos que eu vou tendo são pensamentos que vão me trazendo o quê? Coisas boas? Será que vão trazendo coisas boas para cada um de nós? Será? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho, né? E aí, que recompensa? Veio uma pergunta, né? Que recompensa a gente tem em retribuir o mal com o bem? Qual é a recompensa que a gente tem? Aí tem uma resposta, né? A recompensa de estar com Deus e experimentar uma sensação de paz interior e de indescritível felicidade, estado natural daqueles que fielmente cumprem as leis divinas. Será que eu estou falando isso só por falar? Ou porque eu encontrei essa passagem e estou aqui dividindo com vocês? Mas lembra que eu falei do pensamento malévolo e o pensamento bom? Energia. Será que se eu pensar uma coisa boa, não vai voltar uma coisa boa? A gente já falou tantas vezes nas lives sobre isso, né? Será que quando eu acordo de manhã e já começo a falar bom dia, eu não vou receber vários bom dias de volta? Alguns não, mas a grande maioria vai trazer esse bom dia de volta. Então, se eu estou lançando no universo bons pensamentos, com certeza esses bons pensamentos vão voltar. E para quem está preocupado com as rugas, olha só, quando a gente dá risada, a gente movimenta 12 músculos faciais. E quando a gente chora, a gente movimenta 17. Ou seja, quem de nós já não chorou por causa de uma desfeita, por causa de uma mágoa, por causa de uma discussão, por causa de uma inimizade? Além de me trazer tantas outras questões, vai me deixar o quê? Mais velho? Olha só. Por quê? Eu vou estar preocupado, né? E só o fato de ficar preocupado, eu já vou franzir a testa, não é? E vou trazer o quê? Rugas. Então, além de tudo isso, vai me deixar mais velho. Olha só. Vai me deixar mais velho. O outro, ou esse pensamento que o outro fez, ou uma desfeita que eu entendo que o outro fez, e aí eu fico guardando isso, eu fico remoendo isso, né? Lá na pergunta 887 do Livro dos Espíritos, Jesus também disse: amai até mesmo os inimigos. Porém, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais. A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? E a resposta: sem dúvida. Não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi o que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoar e pagar o mal com o bem. Agindo assim, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Tá? Isso está no Livro dos Espíritos, essa pergunta está no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 887. Óbvio, Jesus era sábio, né? E tantos ensinamentos ele deixou para nós, e ele sabe que no fundo da nossa alma a gente ia superar e ia conseguir ter essa ação de perdoar. Mas para isso a gente precisa entender o que significa essa expressão de amor ao inimigo. Será, como a gente leu ali na pergunta dos Espíritos, na pergunta 887, será que dá para depois que a gente teve uma situação rolar aquele churrasco, rolar aquela pizza? Talvez não.
Talvez a gente não tenha mais condição de fazer isso, né? Mas será que a gente não pode simplesmente apaziguar o nosso coração quando a gente encontrar aquela pessoa? Será que a gente pode, não, no mínimo, esquecer aquela vontade de vingar? De ficar tramando uma vingança, ficar desenhando uma vingança, ficar perdendo tempo nisso? Será que não é essa a informação que Jesus trouxe para nós, que ele está querendo trazer para nós, como quando diz amar o inimigo, né? E aí, o que Jesus está dizendo para nós? Para a gente libertar dos laços que nos prendem aos nossos inimigos. Vamos seguir a nossa vida da melhor forma possível. Como eu disse aqui, de repente aquele outro nem lembra mais daquilo que aconteceu e a gente está guardando isso. Então vamos nos libertar, continuar a nossa jornada, continuar a nossa caminhada. É fácil? Não. Pode demorar um dia, 2, 3? Ok. Mas vamos tentar se desvencilhar dessas amarras. Perdoar é mais fácil, por mais que a gente possa achar que seja difícil. Mas é fácil. Vai nos deixar a alma mais leve, o corpo saudável. Sabe por quê? Quando a gente fica colocando alguns desses problemas na nossa cabeça, quem de nós consegue dormir, consegue relaxar? Se vez ou outra eu estou sempre lembrando daquilo e estou tramando, né? A gente não vai perdendo o controle das nossas emoções? E se a gente perde o controle das nossas emoções, a gente vai tendo um monte de it, né? Rinite, gastrite e outras ites que a gente vai tendo. Será que não é o momento da gente passar uma borracha por cima de tudo isso, né? Claro, como a gente disse aqui, não vai dar mais para rolar aquele churrasco, não vai dar mais para rolar aquela pizza, não é? Não vai dar mais para sentar junto. Mas pelo menos quando a gente encontrar, aquela palpitação não vai ter mais. Aquela sudorese não vai ter mais. Não é? Olha só, eu encontro e aí, tudo bem, você tá bem, como vai a família? Mas fazer isso do coração, não fazer isso só da boca para fora. Né? E aí a gente deixa de lado o que? A mágoa, a infelicidade, o ódio, tantos sentimentos, como eu disse lá no começo, que são primitivos, que a gente não precisa deixar e dar vazão para todos eles. É um aprendizado, é um aprendizado. Como eu já falei aqui de uma outra vez, de repente alguém já está falando assim, mas foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, e meu copo encheu. Mas a proposta do Cristo não é que o copo aumente de tamanho para a gente tolerar mais algumas coisas, não. A proposta do Cristo é que a gente nem tenha um copo. Essa é a proposta. Né? Essa é a proposta. Mandela, lembra do Nelson Mandela? Ele dizia, ele tem uma frase que diz assim, né? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, pela origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se pode aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. E às vezes é uma coisa um pouco gratuita, né? Quantas vezes alguém não passa e fala, olha, cuidado com o Carlos, poxa, o Carlos, né, bonitão, usa camisa P, poxa, cuidado com o Carlos, sabe? Poxa, não sei, o Carlos... E aí a gente vai levando esta informação como verdade. Quanto a gente poderia guardar essa informação e tirar as nossas conclusões, não é? E a gente não faz isso. Muitas vezes a gente não faz isso. Sabe quando a gente tá dormindo, né? Normalmente o quarto nosso tá escuro, não é? E às vezes a gente chega lá e abre a janela, o sol já nasceu, a gente abre a janela, a gente consegue olhar
já de vez assim para a janela, não, isso ofusca os nossos olhos, não é verdade? E é isso que a gente precisa, né? É ter calma, ir abrindo, ir acostumando com a luz, e aí a gente falar, puxa vida, é verdade, né? Vamos tentar. Bezerra de Menezes, ele diz assim: todos temos inimigos, até Jesus os teve, mas o que importa é não ser inimigo de ninguém. Vamos fazer a nossa parte. Não é? Vamos fazer a nossa parte, não vamos esperar o outro fazer, não. Vamos fazer a nossa parte. Quantas vezes a gente não ouve alguém dizer assim também, né? Eu perdoo, mas não esqueço. Perdoo, mas não esqueço. Então a gente não está perdoando, não é? Ah, mas está doendo. Como a gente disse, legal. Mas quanto tempo vai ficar doendo? É isso que a gente tem que perceber, é isso que a gente tem que vivenciar. Nossos inimigos nos servem para provar nossa paciência, resignação, capacidade de perdoar que a gente está falando aqui, não é? Indulgência, não é verdade? E mais do que isso, né? Para a gente perdoar o outro, a gente tem que deixar do que de lado? O nosso orgulho, não é? E é fácil a gente deixar o nosso orgulho do lado, o nosso egoísmo do lado. Não é, né? É muito fácil a gente falar para o outro, né? Mas para a gente fazer, não é tão fácil, né? Aí ele está dizendo assim, mas perdoar não é esquecer. Claro, né? É claro que não. A gente tem que estar o quê? Claro que a gente vai pensar. Mas será que quando a gente pensar aquilo vai doer? Opa, parou de doer. Olha que coisa boa. Se parou de doer, então a gente já melhorou, né? Perdoar é pensar no fato sem ter nenhum sentimento negativo. Iris, é isso que eu acabei de falar, né? Olha só, pensei e foi, né? E coisa boa, né? E eu tô colocando coisa boa. Sabe, algo que é bastante legal a gente fazer é, naquele momento, vamos buscar um sentimento bom que a gente teve, mesmo com aquela pessoa. Porque é claro que a gente teve um sentimento bom. É por isso que a gente se magoou, porque foram tantas situações boas que de repente aconteceu uma que não deu certo. Será que se a gente fechar os olhos e pensar uma coisa boa, a gente não vai estar sentindo alguma coisa aqui que vai deixar a gente mais leve? A gente não vai se libertar disso, como a Solange colocou? Claro que vai, né? E aí a gente tem que tratar todos como a gente gostasse que nós fôssemos tratados. Vai dar certo com todo mundo? Não. Quantos bons dias a gente vai falar no nosso caminho e alguém não vai responder? E por causa disso eu vou parar de falar? Como eu disse lá atrás? Não, eu continuo, né? Lá no livro Benção da Paz, do Emmanuel, ele fala assim: orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbação em torno de nós mesmos. Olha quanta coisa negativa a gente vai trazendo, quanta coisa ruim a gente vai trazendo, sentimento, e aí a gente vai aumentando aquilo, né? Vai aumentando, né? E tudo negativo. Lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma coletânea de preces. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de dar uma olhada, e dentre essas preces tem as preces por nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Dá uma lida nessa prece para vocês verem como essa prece nos liberta, né? E ela traz tantos ensinamentos para cada um de nós que são assim, claro, como tudo que o Evangelho traz, né? É um caminho para a nossa reforma. Eu não vou ler aqui, eu vou deixar para vocês lerem, tá? Dá uma lida no capítulo 28, depois vocês leem lá, né? A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. A desamarrar, quebrar aquele elo. Olha só o que Emmanuel fala para nós. Serenidade, apreço com eles, não é? O amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra desajustes circulatórios
a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Olha só, então Emmanuel está dizendo para nós que se a gente ficar alimentando essas coisas ruins, isso vai nos deixar doentes? Será que é verdade isso? Claro que é verdade, né, pessoal? Estou aqui fazendo, né, tirando... Mas é claro que é verdade. Quantos de nós, quando chegamos e temos algumas condições desses desafetos, quantos de nós não estamos nos adoecendo, não é? E aí, vamos se libertar. Temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de ratificarmos os próprios erros. Por quê? Porque muitas vezes, a pessoa pode ter falado sem pensar ou sem ter muito conhecimento. O Evangelho não diz para nós, para quem muito é dado, muito será cobrado, e às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, gente. Nós não estamos aqui quantas e quantas vezes ouvindo as lives, tentando se melhorar, fazendo a reforma íntima, e quantas vezes a gente escorrega, não é? E aí, porque um colocou uma palavra torta, esse já não serve mais. Quantas vezes nós não colocamos palavras tortas também? Será que a gente percebe isso em cada um de nós? Tem algo que Gandhi falava, e é algo assim impressionante, né? Nada tenho que perdoar a ninguém, porque ninguém me ofendeu. Isso está distante de mim, é óbvio, né? Mas é algo assim para a gente pensar. Ou seja, o ato que o outro faz não me ofende. Ele fez para ele, né? Eu tenho que continuar na minha jornada. É um aprendizado para ele, é um aprendizado para mim. Eu tenho que continuar na minha jornada. Não é uma reforma, não, é uma faxina íntima, né, Mari? É assim mesmo. O fraco nunca perdoa, o perdão é atributo dos fortes. O fraco nunca perdoa, o perdão é um atributo dos fortes, não é? Por quê? Porque vai fazer com que a gente tenha que trabalhar todas essas emoções dentro de cada um de nós. É fácil lidar com tudo isso? Não. Mas a gente tem que aprender. Porque é assim que a gente cresce. É assim que a gente evolui. E aí tem uma frase do Chico que ele fala assim, né? Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque. Não responda da mesma forma, apenas sinta compaixão daquele ser que precisa humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte. Mas é duro, né, a gente não revidar. Por quê? Por causa do nosso orgulho. Né? Por causa do nosso orgulho. A Marla de Queiroz, ela diz assim, quem guarda mágoas só perde espaço. É por isso que o peito fica tão apertado. E é verdade, né? A gente fica e aquela coisa fica aqui, não é? E para que a gente guardar isso? Como o próprio nome diz, né? Má água, né? Má água. Para que eu vou beber disso? Não preciso. Para que eu vou guardar isso dentro de mim? Não preciso. Mais uma, né? Perdoar não significa concordar com o ato errado. Perdoar significa ser livre de um peso que você não fez nada para merecer. O ego da gente fala mais alto, Mari, é verdade. Né? É verdade. Né? É verdade. A Lumena está dizendo assim, é muito difícil perdoar, talvez seja prudente tentar não se magoar, dizia um grande amigo meu. Olha só que profundo, né? Muito bonito, Lu. Legal por compartilhar. E aí, pessoal, eu sempre gosto de citar alguns livros, Miramês, né, no Horizonte da Fala, como Bezerra trouxe para nós, né? O importante é a gente não ser inimigo de ninguém. Né? Se alguém quer ser inimigo, né, de nós, ok, mas não sejamos inimigo de ninguém. E aí a gente precisa também cuidar com algumas coisas, né? Cuidar com a nossa fala. Né? A gente não precisa falar ferindo, né? A gente pode, um descuido pode trazer tanta coisa ruim
E às vezes a gente conhece o outro e a gente sabe que aquilo que a gente vai falar vai ser o estupim. Mas a gente não guarda e a gente fala, né? Nunca fales com tristeza, mesmo que a melancolia dos outros se aproxime de ti. Respira, toma água da sabedoria, conta até 10, até 20, até 1000, não importa. Toma água da sabedoria. Não é coloca a água, vai ouvindo. Ah, não deu? Coloca de novo a água. Vai trabalhando isso dentro de cada um de nós, né? Nunca uses o teu verbo para o serviço que não edifica, né? Da tua palavra, né? E aí é aquilo que eu falei, para que a gente vai falar mal de alguém, né? Para que a gente vai denegrir a imagem de alguém? Será que a gente conhece aquele com profundidade? Por mais que ele tenha te ferido, por mais que ele tenha se tornado um desafeto, não é? Ele se tornou ou você deixou que ele, como a gente falou desde o começo, né, que ele te trouxesse todas essas questões, né, te amargurasse? Será que vale a pena? Eu acho que não, né? Eu acho que não, né? E aí, pessoal, algumas dicas que eu encontrei, né? Remexa suas lembranças, lembranças boas. Quantas lembranças boas a gente tem, não é? Diante das nossas vivências. Nossa, fecha o olho e lembre agora de um momento bom. Qualquer um. Um presente que você gostou, um amigo que você encontrou, algo gostoso que você tinha vontade de comer e comeu. Poxa, não é prazeroso? Claro que é. Caminhe, não pare nunca. Ah, mas às vezes a gente cansa. Tá bom, respira e continua. Qual é o problema? Ame sempre. Sempre tenha um sorriso. Sempre tenha vontade de dizer, como eu sempre gosto de dizer, um bom dia, né, uma boa tarde, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mesmo que talvez não esteja. Mas a hora que você lançar essa energia que tá tudo ótimo, essa energia vai voltar pra gente, sim. Permita-se ser feliz. Por que a gente não pode se permitir ser feliz? Tem que se permitir, sim, gente. Qual é o problema? Você acha... tem um filme muito bom, muito... o livro, eu não li o livro, mas eu assisti o filme, que é A Cabana, né? E tem... Eu não vou dar muitos spoilers desse filme, mas quando a pessoa lá está conversando com Deus, e Deus fala para ele, né? Aquele que te fez mal também é meu filho, porque todos o são. Olha só que profundo, né? Todos o são, não é? Claro, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, não é? Mas todos somos filhos do mesmo Deus. Apague o que te machucou. Passa uma borracha. E daí? Ai, tá doendo. Põe um remedinho. Daqui a pouco sara. Não é? Faz parte. Faz parte. E antes de eu chamar o Denis, eu queria só finalizar lá no Fonte Viva, no capítulo 35, Emmanuel traz para nós, e ele diz assim: entendamos o bem. Eu vou ler só alguns trechinhos, tá? Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. Aprendamos a receber a visita da diversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor com todas as direções e estendamos o bem por toda parte. É assim que a gente vai crescer, é assim que a gente vai melhorar, e a gente melhorando, o entorno melhora também. Era isso que eu queria dividir com vocês. Eu vou chamar o Denis aqui para a gente fazer um encerramento. Busquem as águas. Deixa eu chamar o Denis aqui.
Tá aqui o Denis. Pronto. Oi, Denis. Tô de volta. Tá de volta. Deu um pequeno probleminha. Eu acho que eu fiz um ato falho. Eu devia ter salvado aquele pedaço. Mas não tem problema. Eu salvo daqui para frente. Tá bom? Não tem problema. E obrigado, Carlos. Belas reflexões. Falar do perdão, que é o irmão mais novo da caridade, é sempre gostoso, né? A gente fica pensando e repassando a vida. É muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado. Eu que agradeço vocês. Tá bom? Fica à Vamos lá. vontade, Denis. Então, vamos cerrar nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura morável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminham até nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar de nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. E com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo. Que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio. Que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Por alguém que nos venha à mente e esteja sofrendo de dores físicas ou morais. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve neste momento, permaneça conosco. Graças a Deus. Graças a Deus.
E encerramos com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, viu, Denis? Obrigado, Carlos. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Vamos em frente. Legal. Até sábado. Até, sábado a gente se vê. Tchau. Pessoal, Tchau, tchau. boa noite para todos vocês. Amanhã tem mais live, 2 horas. E durante a semana também. E não esqueçam aí, trabalhadores, alunos, assistam aí e participem aí dos estudos virtuais, né, para o nosso fortalecimento também. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Espera.